Olá, pessoal. Pode pedir, Cris. Olá, pessoal. Voltamos. Isso, Cris. Agora você pede pelo seu. É melhor. Ótimo. Então, eu entrei pela conta da Chanel, a Chanel é minha gata, depois eu explico melhor para vocês. Então, eu tenho observado pelas lives que eu fiz que quando as pessoas entram, né, pelo próprio perfil, a interação é muito mais rica. Então, por isso que a gente fez essa pausa. Mas a gente vai retomar de onde a gente parou. É, Então, o Cris já se apresentou, eu também. Vocês que devem estar aí já devem conhecer também um pouco o nosso trabalho. Queria que a Cris, então, comentasse um pouco na experiência dela, né, como psicóloga clínica, atendendo, como ela falou, pessoas de diferentes idades, mas o nosso foco aqui são as pessoas 50 a mais, que a gente sabe que a nossa maior defesa é explicar que os matures são um grupo heterogêneo, né? Então, as demandas de pessoas de 50 a 70 são diferentes, enfim, das diferentes idades, mas quais são, Cris, os principais sentimentos que você tem observado nesse público, né, apesar das suas diferenças, durante essa fase da pandemia, e qual é a relação que você vê desses sentimentos com a aposentadoria? Ju, o que eu tenho percebido, assim, é aquilo que você falou, né? Desde o início a gente tem conversado sobre isso, que não são sentimentos apenas dessas pessoas nessas fases, né? Mas, assim, muito medo, né? Ansiedade, medo de forma geral, eu acho que para todos, né? Então, assim, estamos ainda numa fase de incerteza. Algumas pessoas mais acostumadas, outras não, com essa nova, vamos dizer, contexto, né, de pandemia, de isolamento social, de distanciamento, mas medo, acho que é um sentimento que, assim, que principalmente inicial, medo de perder pessoas, medo de alguém, de contrair a própria, né, se contaminar com o COVID, com a Covid, de que filhos se contaminem, de que netos se contaminem. Então, assim, isso existe muito, né? O medo da Tenho insegurança. medo também das perdas financeiras, né? Muitas pessoas aí a gente tem recebido hoje foram demitidas, né? Não estão acatando o convite da não demissão. É difícil, né? É um contexto muito complexo. Então, assim, quando fala de saúde mental, claro que aí a gente vai voltar um pouquinho para Mature, mas que envolve todos, né? Então, assim, esse medo é algo importante. A ansiedade também, as pessoas com pânico, então vão desenvolvendo alguns sintomas. As que já têm alguns transtorno de ansiedade, sentem mais ainda, né? Então, assim, a gente vai começar um pouco sobre quanto isso tudo influencia, quanto as redes sociais são também ou não, dependendo da quantidade de informações que você está adquirindo e que você está adquirindo, né? Então, tudo isso influencia muito. Eu acho que o sentimento maior é esse, por enquanto. Eu vejo que ainda é uma fase de incertezas, porque nós não temos uma medicação, né? Nós não temos nada ainda tão concreto. Tem mesmo essa importância do isolamento social para se preservar, né? A vida nesse contexto atual, principalmente Uhum, que são fatores de riscos que não são apenas os naturais, né? Aí a gente tem uhum. grávidas, pessoas que, enfim, então tem outros contextos também. Mas E a gente, pode falar, Ju. o que acho que é interessante também a gente conversar, que muitas pessoas não têm acesso, né, a essa literatura, que é um pouco quais são as fases que as pessoas vivenciam quando elas enfrentam momentos de crise, né? Não só esse, a gente está passando por esse, a gente vai aprofundar bastante nesse hoje, para os matures e para as pessoas de modo geral, mas existem algumas fases emocionais, como a gente poderia chamar, né? Em função quando a gente enfrenta um momento de crise. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Sim. O que eu costumo falar é assim, faço até uma analogia da Elizabeth Clubhouse, que ela fala sobre essas questões dos lutos, onde ela cita as fases, né? Então, assim, e o luto que que eu venho trazer para vocês, ou que eu venho abordar aqui, são perdas, como a Ju falou, né? Então, as perdas financeiras é um luto, né? Quando você pensa, por exemplo, uma perda de um projeto que você fez, né? Uma viagem que você estava imaginando, queria fazer, ou um investimento numa carreira, né? Então, tudo está sendo muito adiante, tudo lidar com essas perdas,
essa mudança. Então, assim, tudo também requer esse luto, perdas nesses sentidos também. E também perdas que podem estar tendo, algumas famílias já estão tendo, né, com o próprio Covid. E aí, esses sentimentos, quando se fala de saúde mental, a gente vê algumas fases que são necessárias, as pessoas se conhecerem, eu conhecer essas fases, para elas lidarem melhor com esses sentimentos. Uma das fases é essa fase da negação. Quem nunca passou por essa fase aí na pandemia, não, né? Então, assim, negar que está acontecendo, negar, não, vou sim sair à rua, não acho que não está ocorrendo, a mídia está exagerando, né? Sim, então começa a ver essa coisa que vem desse, né, do negar que está acontecendo. Aqui mesmo um pouco, o GDF, ele foi um dos primeiros estados a estabelecer, né, o isolamento, o distanciamento social, e desde o início muitas pessoas mesmo falaram, será que é o momento necessário? Será que é agora? Será que a gente não tem que esperar um pouco mais? Então a gente fica nesse processo de negar muita coisa, né? Então isso prejudica, né? Porque quando a gente não começa a voltar e ver que, olha, de fato está acontecendo a pandemia, eu tenho que realmente tomar os cuidados. E se eu ficar só nesse processo de negação, isso é ruim para mim, porque eu posso estar exposta, me contaminar, né? Então, não cuidar, e contaminar outras pessoas. Então, a fase da negação é uma fase real, né? Então, depois tem a fase da raiva, né? Que é uma fase que eu costumo falar que muitas pessoas também sentem, que a gente vê essa questão da agressividade, da raiva, né? E aí vem muitas vezes a discriminação etária. Acho que isso é uma coisa que a gente tem que falar muito, né, Ju? Sim, com certeza. A gente tem visto muitos matures, como a gente chama, né? Chateados com a quantidade de memes e piadas que são feitas em relação a eles, que eles são teimosos, que eles não estão respeitando as regras. Então, isso é muito importante a gente pensar, porque isso é muito negativo. Isso é realmente um preconceito etário. Para a gente que trabalha com pessoas dessa faixa etária, que vem aí tendo esse ageísmo, que é isso, né? Que é esse preconceito com as pessoas, enfim, com relação à idade, é muito ruim, porque assim, tira a autonomia da pessoa, não se consegue isso, né? Eu vejo muitas. Por exemplo, eu estava vendo G1, acho que foi, não vou citar assim, qual foi o jornal, mas assim, não lembro agora, mas falando sobre essa questão de um ônibus com, por exemplo, catavés. Você viu? Né? Então, assim, Sim, eu vi outras pessoas também. A live que teve, né, no sábado entre o Morris e a Laila, o Morris da Matura e a Laila da Hype 60 Mais, eles estavam comentando desse catavelho e tal. eu vi eles comentando, também vi hoje no jornal. Eu vi também, assim, por exemplo, pessoas falando mais idosas, até mais velhas mesmo, porque a gente tem contextos, né? Os maturos 50, 60, mais ativos, e a gente tem as pessoas mais idosas, de 90 e tantos anos, enfim, né? E preconceito, tem medo de sair na rua, não por medo, né, de pegar o corona, mas de ser xingado, de sofrer violência, agressão. Então, tem pessoas, claro, não são todas, né? Mas assim, e é um processo interno mesmo, psicológico, que em alguns momentos também a gente pode ter até da própria pessoa, né? Mature ou não, no sentido de que, sim, quero sair, eu não aguento mais ficar em casa preso, eu quero voltar às minhas rotinas. Então, assim, isso leva, né? Essa questão da agressividade, às vezes contra o filho, que quer manter o filho, né? Pai em casa, a mãe em casa. Mas não pode esquecer que também tem um processo de autonomia, que isso pode ser conversado para que né, torne seguro, por exemplo, ir ao supermercado. Você pode ir ao supermercado no horário onde alguns supermercados estão fornecendo especificamente para pessoas que são do grupo de risco. Né? Então, assim, você pode, de repente, ficar ali em família, se você tem, que está no grupo de risco e é o Mature, de repente sair com aquela pessoa, dar uma volta no carro, mas que não precisa sair, né? Mas também a gente tem os contextos das pessoas que precisam trabalhar, são maturas, mas que né? Então, questões Com certeza. Mas aí, então, retomando as fases, né? Para as pessoas, pessoal que está chegando agora, sejam bem-vindos. A gente está falando um pouco dessas fases emocionais que a gente enfrenta em momentos de crise, de luto, de perdas, né? Então, a primeira é o que a gente chama de fase da negação. Então, a gente acha que, não, foi um momento que a gente passou inicialmente, né? Espero que... Tem poucas pessoas, infelizmente, algumas na alta administração,
do nosso país, que demoraram um pouco, ainda estão aí, ficaram negando por muito tempo. Mas é justamente a nossa dificuldade em aceitar que a gente está passando por isso, né? Então a gente nega, fala que a mídia está exagerando, que é conspiração e tal. Depois vem a fase da raiva, né? Uma fase também muito difícil, justamente como a Cris falou, pela perda de autonomia, pelo isolamento, pelas dificuldades todas. A terceira fase é a fase da depressão, que a gente chama, né? Não é necessariamente que a pessoa está com depressão, mas é uma fase que envolve sentimentos como tristeza, angústia, insônia. O que mais, Cris? Muito também. Então, observar, às vezes, se é uma pessoa que já é ativa, mas está querendo só ficar dormindo, ou só dormindo. Então, você começa a perceber que tem alguma coisa acontecendo, que pode ter uma depressão, se não é depressão. Ou, por exemplo, não está comendo, não está se alimentando bem, né? Então, assim, ou dormindo, ou com insônia, porque fica hipervigilante, muito acelerada. Ou, então, assim, desânimo. Outra coisa também importante é pensar na catastrofização, né? Então, tudo o mundo vai acabar, as pessoas vão todas morrer, eu também vou morrer. Então, isso nesse ciclo também é ruim, porque a pessoa pode entrar, né, em ter algum problema, algum psíquico maior, né? Então, tudo isso. Então, se você tem ou convive com alguém que é mature ou não, mas se você percebe que essa pessoa, ela tem um comportamento e ela muda de comportamento e está mudando de comportamento em função da pandemia, é um alerta. É bom você ficar atento, se aproximar, conversar com essa pessoa, saber o que está acontecendo, né? Da voz. Porque aí, no caso, a última fase que a gente enfrenta, então, depois passou a negação, o luto, a depressão, é a própria aceitação, né? Que é justamente o momento onde a pessoa já começa ser mais paciente, a tentar olhar como que ela pode, então, viver com qualidade de vida, mesmo nesse contexto que não está fácil para ninguém, como ela pode organizar, então, reorganizar a sua rotina, né? Tomar todos os cuidados necessários enfim, dados aí por nós e por outros especialistas, tentar ser aquele realista esperançoso, né? Nem tão pessimista e catastrófico, e também enfim, negar, né? E ser otimista e não cuidar, não seguir, não ficar em casa, não usar álcool gel, não usar máscara e etc. Eu estou vendo aqui que é uma queridíssima amiga que entrou aqui, que é a Graça, que é do Fortaleza. Ela falou sobre a questão, a Cris tocou um aspecto importante, que é o medo, né? Então, é isso que a gente falou um pouco. Bom te encontrar aqui, Graça. Muito bom. Então, a fase de aceitação, amiga, que para alguns pode chegar, pode não chegar, né? A gente não sabe como funciona, né? O ideal é aceitar, porque aí, se tivesse um esforço de chegar, bom, é o momento que eu não posso sair, é o momento que eu estou vendo que é um risco. Então, o que eu posso fazer nesse momento? É adaptar a minha forma de vida, né? Então, assim, o que eu posso fazer que me dá prazer, que eu posso fazer em casa, que, enfim, eu sei que é difícil para todos, né? Mas eu imagino que as pessoas mais ativas, com certeza, deve ser com certeza é mais difícil lidar com isso. Então, gera mesmo ansiedade, gera pânico, alguns sintomas, né, podem ocorrer, como aumento da pressão arterial em função dessa ansiedade. Então, assim, baixo imunológico, da imunidade em função do estresse, tudo que não é bom nesse momento, né? Então, assim, por isso, aceitar é importante se chegar. Mas essas fases, elas podem mudar no decorrer, tudo muito, muito novo. Eu posso hoje, por exemplo, estar numa fase de aceitação, estou em casa, estou com minha rotina de trabalho estabelecida. Rotina de trabalho que eu falo não é só para os que estão trabalhando remotamente, não, tá? Porque eu sei que tem uns mais a partir de 50 que ainda estão, né, trabalhando remotamente, e tem outros que estão saindo, trabalhando fora, porque realmente estão. Mas, assim, a questão é. Me perdi um pouco aqui. Eu vou esperar você voltar aí, Ju. Não, eu estou aqui, desculpa, no telefone. Eu estou pedindo para o pessoal mandar as perguntas. Então, com relação à questão as pessoas podem mudar. Por exemplo, hoje eu estou bem, estou no período de aceitação,
E aí, eu estou na minha rotina, fazendo o que eu gosto, adaptada, e de repente acontece alguma coisa, ou algum parente contrai doença, e você se preocupa, e você vai botar para um Sim, outro essas passo. fases, elas não são lineares, né? Elas são cíclicas mesmo. Então, isso pode ocorrer, é um processo, né? Mas é bom que você fique também se perguntando em que fase eu me encontro, para buscar ajuda mesmo, né? Então, assim, ou para Sim. você ver o que é que eu. Será que eu estou na fase de raiva? Será que eu estou com raiva da China? Porque a China trouxe esse vírus como, né? É uma coisa que estão aí no imaginário, né, da população, de que Uhum. criação para Mas ser é algo nesse sentido, assim. É acho que importante. você falou de uma coisa muito importante que eu vejo nesse momento, que tem pelo menos tem me ajudado. Acho que é bacana a gente trocar também as nossas experiências e o pessoal que está aí acompanhando a gente pode escrever e acompanhar também. Mas Cris e eu tivemos a oportunidade de morar em outro país, né? E poderia ter sido outra cidade, enfim, mas em outro país, em outra cultura, a gente enfrentou já um isolamento, né? Então, eu fico pensando que hoje, se eu não tivesse tido essa vivência, isso teria sido muito mais difícil. Até porque quando eu tive essa vivência, já foi mais difícil, porque eu estava longe fisicamente das pessoas que eu gosto, mas muito longe, né? Quer dizer, sem saber, sabendo que eu ia levar semanas para encontrar os meus entes queridos de novo, que eu ia acordar, tomar café, almoçar, jantar sozinha, e que nos dias seguintes seria assim, e nos próximos dias também, e que as únicas pessoas que eu tinha contato naquele momento, que eu fui estudar, eram pessoas que eu não tinha muito convívio, muita intimidade, né? Então é muito difícil você tá nesse contexto. Enfim, então acho que essas experiências também ajudam a gente a ver, caramba, assim, suporte social, né? Estar em contato com pessoas que a gente gosta é importante para todo mundo, né? Até para os introvertidos, né? Mas os introvertidos ficam muito bem sozinhos em casa, diferentemente dos mais Extrovertido. sociáveis. E eu sou, né? Então é bom você se autoconhecer e depois ver, passou essa pandemia, eu sei quem eu sou, né? Muito Nesse bom. sentido. Existem essas diferenças, porque tem pessoas que gostam de ficar sozinhas e são acostumadas a ficar sozinhas, então elas não sentem tanto. Daquelas que têm um ciclo social mais amplo. As que têm um ciclo social mais amplo, que têm muitas atividades, elas sofrem mais mesmo por não poder ter essa autonomia no momento, gente. Eu chamo a atenção, porque é um momento, a gente, né, não vai ficar nisso para sempre. Então, assim, por isso que é importante ter essa estabilidade emocional. E isso que a Ju está trazendo é realmente quem, né, vivenciou em algum momento e de ficar sozinha, seja por algum aspecto na vida, vai ver que isso ocorre, né? Quanto é difícil, a gente deprime, a gente fica triste, a gente, né, isso é muito ruim. Eu sou de uma família grande também, minha família nordestina, e a gente está sempre, né, sempre fui criada com muitos irmãos, nunca fiquei sozinha na minha vida. Primeira vez que eu fiquei sozinha foi esse momento que eu estava no doutorado de sanduíche. E foi muito difícil, né? É. Então é Importante relembrar, Ju, só para complementar, que é uma dica que eu dou para as pessoas, elas busquem ver os momentos que elas também tiveram de sofrimento na vida. O que elas fizeram para superar, né? Então, assim, o que elas fizeram? Como elas lidaram com as dificuldades de dores? Então, lembre que tudo é um processo. E não passou, né? Passa. Então, assim, às vezes a gente tem que lembrar. E aí tem os termos muito, né? Ser resiliente, né? Enfrentar essas dificuldades e ver que a gente tem força para sair delas. Isso é uma coisa muito importante. Cris, uma pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: como você é especialista, né, em saúde mental, o que que eu observo? A gente também já conversou eu e você em outros momentos sobre isso. Como você orienta as pessoas para identificar os sintomas, né? Porque eu vejo que a gente tem essa discussão e inclusive os matures falam isso das gerações mais jovens, né? Esse povo não tem, quer dizer, os mais jovens têm uma resiliência muito baixa, eles não podem ter um momento de tristeza ou de frustração que eles acham que o mundo acabou, né? Então parece que eles são mais suscetíveis à depressão, né? E sendo que na verdade a gente sabe que a gente não pode lidar como uma besteira, quer dizer, é mesmo uma doença mental, né? Que, enfim, tem que ser olhada, que depende de fatores genéticos, fatores ambientais, são muitos aspectos.
Como que você, no seu processo de atendimento, ajuda o indivíduo a identificar, olha, parece que isso é, digamos assim, um sentimento, né, uma emoção do momento, ou não, é depressão, ou é ansiedade, ou é um transtorno de fato psíquico? A gente tem que ver, né, Ju? São muitos sinais, né? Então, aí, como você mesmo falou, se você lida com um jovem, você tem que ver a história dele, né? Muitas vezes as questões de ambiente familiar, né? Então, assim, que vem lá de baixo, questões econômicas, enfrentamento da vida muito sozinho, ou a solidão mesmo por algum motivo, ou o próprio transtorno que é genético. Então, são muitos fatores que podem vir, né? Eu acho que as pessoas têm um pouco essa coisa assim, parece que você é mais velha, a gente está mais forte. E também, de fato, você mais velha, você já enfrentou muita coisa na vida, né? Que te deu esse suporte emocional que o jovem muitas vezes não tem, né? Mas também, isso também é um fator. E assim, mas é importante, são vários fatores. Não quer dizer que a pessoa mais velha ela não esteja suscetível a um transtorno ou algo mais grave que se talvez a geração mais antiga, né? Então, assim, tem um certo discriminação com relação às questões da saúde mental. Isso tem mudado, muito bom, porque as pessoas têm tido mais consciência e mais cuidado, mas existe, né, ainda um certo preconceito de saber, e aí não busca um psiquiatra para, né, para cuidar, não faz uma terapia para cuidar disso. Por que eu falo isso? Existe um índice muito alto de suicídio, significativo, não vou falar alto, mas um índice significativo. As pesquisas estão aí, mostram que as pessoas mais velhas, os idosos especialmente, né? Então, eles têm um índice de suicídio. Isso em função de quê? Isolamento, solidão, né? A Então, perda de autonomia mesmo daquelas perda de pessoas que não cuidaram da saúde ao longo da vida, né? Eu vejo que essa é a maior reclamação dos matures e medo, quer dizer, eu ficar dependente de outra pessoa e não conseguir fazer as minhas coisas sozinho. e medo, e às vezes quando fica dependente também não quer ficar dependente porque acha que está dando trabalho para o outro, e aí prefere acabar até com a própria vida, né? Então a gente tem que ficar atento, porque não sabemos como vai ficar isso nessa pandemia, porque muita gente está isolado, com toda essa discriminação que está tendo também esse preconceito com relação aos mais velhos, isso pode causar um dano muito ruim, a gente não sabe como vai ser, né? Então isso Uhum. e aí isso pode se agravar e a gente tem uma taxa de mortalidade, talvez nem pelo coronavírus, mas também pelos índices de suicídios, né? Então, Uhum. muito cuidado quando se fala em saúde mental das pessoas mais velhas. Então, por isso que nós chamamos atenção para essa discriminação etária, para esses memes, essas piadinhas, essas coisas, para a gente não replicar isso, porque isso não vai fazer bem para as Porque pessoas. no fim das contas, a idade em si, ela não diz nada, né? Então a gente pode ter uma pessoa que tem Claro, 60 anos e está no grupo de risco e uma pessoa que tem 80 anos e não está no grupo de risco. Então, exatamente. hoje em dia, a idade que a gente chama de biológica e a idade subjetiva, né, ela traduz muito mais a saúde em si desse indivíduo do que a idade cronológica, do que a idade que ele tem, de fato. E é por isso que o nosso trabalho foca muito em prevenção, porque a partir do momento que o indivíduo cuida, né, da sua vida ao longo da vida, quando dos aspectos que devem ser cuidados, a cada vez mais a idade cronológica acaba não sendo um fator que determina o quão essa pessoa está bem ou não. Eu vou trazer aqui uma pergunta, se não me engano, é da Graça, né, dessa sua amiga aí de Fortaleza, que comenta, a gente tem comentado bastante também sobre isso, Graça, que é porque o quanto que esse momento, quer dizer, o Covid-19 e a necessidade de isolamento, tem feito para as pessoas mostrar a importância da preparação para a aposentadoria, né? Porque a gente observa que é justamente isso, as pessoas sem preparo, que não teve preparo nenhum, né? Foi no dia X, a partir do dia, acho que 15, 16 de março, aqui em Brasília, a gente já foi intimado a ficar em casa. E aí vem uma série de conflitos em função dentro da dinâmica familiar das pessoas, né, da dificuldade de organizar a rotina, de saber como ocupar o tempo. Isso porque muitas pessoas continuam trabalhando em casa. Cris, como é que o que a gente diria para essas pessoas? Com foco sobre dicas, né, do que a gente poderia fazer, isso que você está perguntando. Pode ser também, né? Assim, em função desse momento de isolamento social, lembrar muito a dificuldade de adaptação para a aposentadoria.
quais são, no fato, as estratégias, as dicas que você dá para que as pessoas enfrentem melhor esse momento? É isso que a Ju está falando, né? Os nossos cursos, quando nós oferecemos, trata muito disso, né? Do cuidado que você tem que ter com o seu projeto de vida, o que fazer nessa fase da sua vida que traz sentido para a sua vida, qual o propósito da sua vida. E tudo isso, a pandemia, vamos dizer assim, nesse momento de isolamento distanciamento social, tem também te dado uma oportunidade. Eu acho que é o momento que as pessoas também têm que, né, aproveitar esse tempo para ver. E aí eu até coloquei para você, né, Ju, a gente conversando, falei, talvez a gente tenha que conversar e falar, né, mesmo para as pessoas que estão aí, que sejam se preparando para aposentadoria ou já aposentadas, enfim, pensando nas que estão se preparando ou pensando nesse momento, né, do pós-carreira, aproveitem, né, nas capacitações, e investir em novas habilidades, em novos projetos. Acho que isso é um momento bom. Mas eu fico aqui. Eu anotei algumas dicas, né, da Organização Mundial de Saúde, que foi lançado recentemente, acho que as 2 semanas, porque é tudo muito recente mesmo, né? Eles lançaram recomendações sobre os cuidados com a saúde mental, né, nesse momento aí de pandemia. E eu elegi aqui umas 6, são muitas, acho que vocês terem ideia, são acho que umas 20 ou mais. Uma delas, por exemplo, é propagar também coisas boas. O que está acontecendo, as pessoas que foram curadas, os depoimentos, para que a gente não fique apenas também focada, né, no negativo do que está acontecendo. Mas eu trago 6 dicas importantes, e uma delas vou começar com essa, que é a questão de filtrar a quantidade e a qualidade de informações, né? Isso a gente conversou um pouco já no início dessa live, mas 2 pontos que eu acho bem interessante, que é quantidade e qualidade. Quantidade que você está exposto a esse tipo de informação, isso pode prejudicar muito a saúde mental, né? Então, isso depende se você é mais novo, mais velho. Porque se você ficar ali o dia inteiro com a televisão ligada, só escutando notícias, ou ali toda hora saber, quantos estão morrendo hoje, quantos morreram amanhã, quantos... Isso é muito ruim, né? Então, E nos grupos de WhatsApp também parece que como as pessoas também estão mais tempo em casa, ou com mais tempo, eu não sei, parece que a quantidade de informações enviadas também está cansativo. Tem muita gente optando por sair dos grupos, né, para desintoxicar. Eu acho que é importante, eu recomendo, porque também é saúde mental. Porque aí vem muitas. E aí começa aquela coisa de estresse, de discussões, questões políticas. Então, isso tudo mexe muito. E chamando atenção importante, uma coisa importante porque a gente tem que lidar com aquela raiva, com aquele estresse, e a nossa imunidade cai, gente. Então tem que ter muito cuidado com isso, né? Então, evitar estar muito nesses contextos de ver, filtrar também o que você está lendo. Ultimamente eu nem sei o que é mais fake e o que não é fake. Não é fake. Eu costumo agora nem enviar mais nada. Porque assim, eu não tenho mais confiança no que chega para mim. Porque quando eu encaminho alguma coisa que eu vejo, isso aqui é sólido, é realmente. Aí depois vem a notícia falando que é fake. Eu falei, gente, né? O que é fake e o que não é fake? Ontem, se não me engano, eu recebi uma pesquisa da Fiocruz. Dizia que era da Fiocruz, você pensa, é da Fiocruz. E aí volta a mensagem, não, desculpa, era fake. Peraí, mas foi a Fiocruz que mandou, né? É estranho, mas é isso mesmo. A Stephanie, que foi minha aluna lá na Uninorte, está mandando uma mensagem falando, manter-se otimista é vital nesse momento, com certeza. Stephanie. Muito bom. Exatamente. Pessoal que está chegando agora, não deixem de mandar suas perguntas, Salete, todo mundo que está aí, que entrou nesse momento. Então, a Cris está passando algumas dicas. Uhum. Muito bom. Então, assim, isso, né? Filtrar a quantidade e também a qualidade. Então, o que eu vejo? Aí você vai olhar, tem muitas fontes confiáveis, né? E hoje a gente não tem apenas a TV, nós temos usar aí, né, assim, os meios tecnológicos, a internet, mas cuidado para não ver coisas também ruins. E aí, como é que eu vejo qual é a qualidade? Entra ali no site que eu pede orientação de alguém, né? Ver o site de mais confiança. Os jornais de grandes circulações geralmente traz notícias da cidade, né? Claro. Eu acho que o grande problema, pelo menos do que eu observo de fake news, de fato, é o WhatsApp. Porque se a gente entra na internet, nos sites que a gente costuma acessar,
né, do UOL, da Folha, enfim, do Estadão, ou de outros também sites alternativos, do Intercept, enfim, ali é muito difícil. Agora, às vezes vem uma mensagem, chega no WhatsApp e a pessoa compartilha e não sabe qual que é a fonte, né? Então, acho que o WhatsApp, de fato, muitas vezes, se não tiver o link do vídeo, né? Se não tiver o link para você acessar e ler a informação, de fato, a fonte do vídeo, não compartilhe. E aí eu acho, de fato, vem também esse momento de usar a rede social como aliada, né? As redes sociais como aliadas, as pessoas que assistir shows ao vivo que as pessoas têm compartilhado, né? A Amazon distribuiu e-books gratuitos recentemente. Então, quer dizer, a tecnologia, no caso, não só as mídias sociais, mas a tecnologia, esse acesso que a gente tem hoje, o Netflix passando vários filmes, que escolha coisas que você gosta de fazer, né? Habilidades culinárias, artesanato, enfim. Exatamente, acho que isso é importante. Então, usar as redes sociais como aliadas, é isso que você está trazendo, né? Então, assim, o que é que eu posso fazer? É um hobby, eu vou ver o que eu gosto, sei lá, cozinhar, receitas, tocar um instrumento. Eu tenho um instrumento aqui, violão, que é um hobby que eu gosto, né? E que eu tenho me investido muito nesse hobby, tenho feito muito bem. Então, assim, é um ano que eu estou fazendo isso, já toco, assim, né? Estou evoluindo nesse hobby. Eu acho que é bacana você tentar coisas novas e se arriscar, né? E fazer isso quando você está em casa. Tem tanta coisa boa, tantos É cursos. verdade. Eu também vejo que as pessoas, assim, muitas pessoas sabem o que elas gostariam de fazer, mas elas têm medo de começar algo novo porque às vezes elas pensam que tá tarde demais. Isso com os maturis é muito comum. Ah, não, que besteira. Não, eu não tenho mais idade para isso, né? Sempre quis, mas eu tô velho para isso. E essa é uma construção, uma crença social que a gente tenta quebrar muito, porque ninguém. Você pode começar a correr, você pode começar a tocar um instrumento, você pode começar a aprender uma língua estrangeira independente da idade. É claro que a gente sabe, os estudos mostram que cognitivamente é mais fácil para uma criança aprender uma língua nova do que. E é por isso que hoje em dia tem criança de 2 anos fazendo inglês, uma coisa louca. Mas todas as pessoas podem aprender em todas as idades. E as crenças, digamos, negativas, elas são muito mais fortes do que a nossa capacidade em si de aprender, né? A gente vê muitas histórias aí que acho de pessoas mais velhas que fazem, né? Então, assim, coisas maravilhosas. Então, assim, a gente precisa desse saber, desse conhecimento, dessa maturidade, né? Então, presente hoje, mais que nunca, nesse momento que a gente está vivenciando. Essas pessoas maduras, essas pessoas com essa experiência de vida. Então, assim, a gente tem que realmente preservar a vida delas, porque elas são muito importantes para a gente. Sim. Né? Então, A Fabi está comentando, né? Fabiana Granzotti, lá de São Paulo, querida amiga da Maturi, que essas crenças muitas vezes fazem com que a gente a gente se boicota, né? Então elas acabam sendo sabotagens, é verdade. Outra dica que eu gostaria de aproveitar e dar aqui, já que a gente está falando de saúde mental, é pessoas que poderiam marcar com seus terapeutas. Eu, por exemplo, estou fazendo isso, né? Que já faço terapia há um tempo online, né? Então, como eu já fazia presencial, a única diferença é continuar o processo terapêutico, então, via Zoom, ou via Hangout, ou próprio via FaceTime, enfim, etc. Mas existem, para quem não estava no processo terapêutico, mas sente a necessidade de fazer, a gente tem hoje o Zen Club, né? Onde você tem lá os psicólogos sendo avaliados, a gente tem o Viva Psicologia, que é outro site, a gente tem o Vitude, com 2 T's, que é outro site, depois eu posso escrever aqui para vocês. Então, a gente tem 3 sites hoje em dia que passam por todo um processo, eu estou cadastrada lá, né? Que fazem, então, que oferecem esse serviço com um determinado critério. Mas a Lorena outra orientação da Organização Mundial está de Saúde. pedindo as demais. A Cris vai continuar. Outra, além dessa questão, né? Os cuidados, que a rede social pode ser um aliado ou não, né? Então, assim, você tem que filtrar muito isso, o que entrar, onde entrar, como entrar e quando, né? Então, assim, ter muito cuidado para não estar exposto muito a esse pessimismo, essa catastrofização, né? Essas brigas, aí entrando naquela fase que a gente falou anteriormente, que é a fase da depressão, fase da raiva, né? Então, isso leva muito, suscita muito essa raiva, ter muito cuidado. Outra dica da Organização Mundial da Saúde é ser solidário. Quando você ajuda o outro, você também se ajuda. As pesquisas mostram que
Você ser altruísta, que é esse, né? Essa vontade de estar ajudando o outro e ter esse sentimento, é um sentimento que te faz bem. Então, seja da forma que você achar melhor, financeira, com a palavra, com a mensagem, com a ligação. Então, o ser solidário, a gente fala muito de trabalho voluntário, né, Ju, nos nossos cursos presenciais. Mas, assim, existem muitas outras formas de você ser solidário, apenas de estar Sim. presencial, né? Então, fica atento a isso, né? Então, assim, por exemplo, a minha mãe, falando um pouco disso, né? Esses dias ela é muito católica, a fé também é uma coisa muito importante, que entra em outra dica, né? Fortalecimento espiritual. Se você faz, independente da crença, mas você não está podendo ir ao templo, à igreja, o que for, mas assim, uma meditação, faz uma oração. Então, buscar isso também te ajuda, te fortalece emocionalmente, é bom para a sua saúde mental. Esses dias, a minha mãe, ela mora de uma pessoa, ela está sozinha, com cuidados ali dos meus irmãos, mas a gente, né, preocupa. Esses dias a gente rezou o terço, né? Quanto tempo que eu não rezava o terço assim, né? E ela é muito E eu católica. tenho observado mesmo que tem alguns centros, né, religiosos, enfim, igrejas que estão fazendo também as suas preces online. Então, Tem isso faz. sido. Tem muita forma de você fazer bem para o outro, né? Então, assim, aí você tira aquele tempinho importante. Uma coisa muito bacana é isso, né? Ao mesmo tempo que o medo tem gerado isso, tem também conciliado muitas pessoas nos ambientes familiares, tem essa preocupação, esse cuidado, né? Isso é muito bom. Então, o que você pode doar? É seu tempo? É sua voz? É palavra? É sua escuta? Não precisa nem falar. É uma escuta de alguém que está em sofrimento? Não precisa ser apenas financeiro. Claro, se você tem condições financeiras, ótimo, mas, Uhum. né, tem É. muitas outras. Tem uma outra dica da Organização Mundial da Saúde que a gente também tem conversado, é a necessidade de tentar estabelecer uma rotina, né? O quão difícil isso é quando você está em casa. Mas, assim, tem algumas pessoas que, né, o que se sugere é acorda e, de fato, se troca antes de começar a trabalhar, né? Não fica trabalhando de pijama. Quer dizer, tenta, enfim, se Aham. organizar nesse sentido. Isso é uma dica importantíssima, né? E eu confesso que na primeira semana, eu também acho que muita gente, porque eu compartilho com algumas pessoas esses sentimentos, né? Foi tudo muito novo, principalmente para quem está trabalhando de forma remota. Então, se organizar é muito difícil, ter tempos ali para você. E aí vem as tarefas domésticas que se misturam, né? E acaba que o trabalho remoto, para quem ainda está, né, aí na ativa, é cansativo. Você precisa ter tempo parado. Importante se organizar, Ju. Isso é uma dica também da Organização Mundial de Saúde, tá? É verdade. Olá, Sabrina, seja bem-vinda. A gente já está terminando, mas a gente está aqui dando algumas dicas da OMS de saúde mental. Cadê eu? Ah, voltei. Outra também que a gente gostaria de falar, além da questão da rotina, são os cuidados com a saúde física. Afinal de contas, a gente sabe saúde mental e saúde física estão juntas. Existem muitas pessoas que somatizam, né? Então, se você não está bem mentalmente, você vai sentir isso no corpo. E, ao mesmo tempo, ficar muito tempo em casa, tem gente que ainda não está conseguindo definir uma atividade física em casa, né? E isso traz um impacto para a saúde mental diretamente, porque o corpo, ele pede movimento. O corpo humano foi feito para estar em movimento. E aí tem também, isso é importante que você está trazendo, principalmente para os maturos que já estão acostumados a fazer uma atividade, né? Então, assim, que tem essa rotina, caminhada, pilates, enfim, várias formas, cada um da forma que gosta. Enfim, não só isso, mas natação, musculação. Eu, né, gosto muito também, estou sentindo muita falta. Mas Também. tem também, acho que uma questão importante é ver as limitações corporais que você tem. Se você não pode fazer uma atividade física, problemas de articulações, então ter esse cuidado, né? Então, sim, porque às vezes precisa ter uma ajuda mais profissional. Mas então, assim, mas tenta ver o que você consegue fazer, né? Se você já Eu conheço o Instagram, depois posso também compartilhar, de 3 educadores físicos que estão passando atividade física para amadores, que têm mais, digamos, restrições. cuidado também com os móveis, quando você for fazer atividade física. Não deixa muita coisa, se você, né, for atividade física em casa. Tenta tirar para não causar acidente, quedas. Então, esses cuidados são muito importantes, com equilíbrio, né? Então, assim, não se aventurar em fazer coisas muito inovadoras, mas tem exercícios que Sim. você pode fazer
Se você está acostumado a fazer um pilates, eu vi esse dia, por exemplo, um atleta, ele é um senhor, já estava com seus 70, 60, quase 70 anos, e ele estava correndo dentro de casa, você viu? Ele é atleta, ele corre maratonas, ele estava fazendo e cronometrando do corredor. Então, assim, né? Você, às vezes, não precisa morar num espaço muito grande, mas no seu apartamento ali você consegue fazer e vai, né, fazendo uma corrida ali para quem tem já um hábito, mas tem muitas formas. Essa é uma muito boa. Atividades cognitivas para o cérebro também, né? Uhum. Jogos que dê para você jogar sozinha, porque geralmente, né? Então, às vezes até jogos de celular. A própria leitura, né? Aproveitar para colocar as leituras em dia. Excelente. Quebra-cabeça, palavras cruzadas, excelente para quem gosta. Né? Para quem quiser também uma estimulação cognitiva mais específica, com atividades específicas, eu indico muito o trabalho do Supera. Tem aqui em Brasília, acho que uns 4. E tem também em várias cidades. Eu tenho uma amiga que é uma das coordenadoras do Supera em Fortaleza. E a gente tem observado que os matures têm gostado bastante. Porque envolve raciocínio lógico, envolve trabalhar a memória e várias outras atividades que tem esse foco bem específico mesmo, não é superficial como um jogo, né? Claro que o xadrez, por exemplo, é um jogo extremamente complexo e atenderia a essas, mas alguns outros não são, segundo o Supera, eles não estimulam quanto deveriam, digamos assim, né? E às vezes tem jogos que você tem que jogar com outra pessoa, né? Então, assim, você nem sempre consegue jogar só. E aí, se você está sozinha, como jogar com o outro? Então, vê o que você consegue fazer só. A leitura é excelente, assim, eu recomendo. Tocar um instrumento também, assim, né? Começar ali para quem gosta de música. Então, tem muitas outras coisas. Cuidar das próprias plantas, para quem gosta de plantas, né? Então, Tem assim, muita gente também utilizando falando os aplicativos de meditação, né? A gente tem o Headspace hoje, tem outro agora que eu esqueci o nome, Zen. Tem o Zen, tem o Headspace. E, enfim, se você colocar, seja no iOS, né? Ou em outro, qualquer tipo de telefone, procurar aplicativos de meditação guiada. Mesmo para quem nunca fez meditação, é possível acompanhar. Você fecha os olhos, senta numa posição, né? Não, e o Insight Timer também, verdade. E que ajuda bastante. Eu tenho utilizado, em geral, antes de dormir. Porque como tô trabalhando muito, e aí fica muito tempo ligado na tela, eu percebo que eu tenho tido insônia. Então, para me ajudar, eu coloco... E eles têm a meditação do sono. Então, você fecha os olhos e fica escutando a voz e a música e vai te acalmando, né? Para poder entrar no processo aí e dormir melhor. E para os que têm dificuldade ainda, que estão mais resistentes a entrar nesse processo da tecnologia, as medidas mais caseiras mesmo, chazinho, né? Um chazinho de camomila para dar uma tranquilidade, tá? Muito isso é bacana, né? Então, ver ali uma leitura, algo assim, ou um filme, seja algo mais leve, não seja... Então, assim, claro, as pessoas, cada um vai fazer de acordo com o que achar melhor. Mas, por exemplo, eu não vou ver um filme de pandemia ou epidemia. Se eu já estou num período, para mim é complexo lidar com esse isolamento, né? E isso vai acelerar muito mais a minha ansiedade, né? Então, assim, isso é ruim, então não é recomendável. As pessoas têm que saber o equilíbrio, como elas estão psicologicamente, para saber o que é que elas têm que ver, como elas têm que, né? Então, isso é importante. Mais uma vez, aí a necessidade mesmo de aproveitar esse momento como forma de autoconhecimento, né? E valorizar as atividades, mesmo tomando todos os cuidados, mas coisas que você gosta, que fazem sentido para você, que estão de acordo com seus valores, com as suas crenças, né? Esse é um trabalho que, mesmo nos programas, nos grupos, que a gente chama de psicoeducativos, que Cris e eu oferecemos, a gente sempre tenta não passar, olha, faça isso, faça aquilo, né? Você quem vai definir. Cada indivíduo tem as suas habilidades, seus interesses, gostos, talentos, e a gente precisa reforçar isso. E, inclusive, muitos matores também pensam: mas a minha família não vai aceitar que eu comece, vai estranhar, né? Então, assim, é muito louco. Nossa, mas não, eu sempre fui uma pessoa séria, vou começar a meditar, vão achar estranho, vou fazer yoga, vão me zoar. Ou vou começar, entendeu? Então, muitas pessoas, seja pelas próprias crenças, mas pelo receio de como o outro vai ver, deixam de fazer muitos projetos, deixam de investir muita coisa. E a gente precisa mostrar que
é isso, assim, a mudança faz parte da vida, a gente também não estava esperando viver essa pandemia agora, mesmo, enfim, desde as primeiras notícias do vírus na China, eu jamais imaginaria que a gente também ia passar, eu não sabia, não imaginaria, não sei. Eu também Mas não. eu digo assim, todo mundo na vida o tempo todo, né? Então a gente também precisa se convidar a mudar. Então, Ju, já caminhando para o nosso encerramento, né, que é 17h59, eu gostaria de Sim. fazer uma recomendação de leitura. Leituras a gente sempre faz, né, nos nossos cursos presenciais. Eu gosto nesse momento muito desse livro, As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera. É um E é um livro, livro super leve, né, Cris? Tem um vídeo dele também. é, é um livro leve, tranquilo, com reflexões muito bacanas. Eu acho que para o momento é muito bom. Eu gostaria de ler um poema aqui, só para a gente encerrar essa live. Eu gostei bastante. Então, fala assim: se eu tivesse que resumir a vida de uma pessoa iluminada em poucas palavras, diria completa aceitação do que se é. Ao aceitarmos aquilo que somos, nossa mente fica relaxada e serena, enquanto o mundo se transforma depressa ao nosso redor. Então é isso. Acho que o processo de aceitação, pensando nessas fases que nós discutimos todas, né, relacionadas à saúde mental, sentimento, é não lutar com aquilo que não pode, né? Então, assim, dentro dos nossos limites, claro que eu vou ter que me reinventar em muitas coisas da minha vida financeira, de projetos de vida, né? Então, assim, isso sim. Mas que a gente possa esperar também esse processo de aceitar que, né, as coisas estão acontecendo e aproveitar a oportunidade de mudar em alguma coisa na nossa vida. É o que eu diria, assim, para vocês Adorei a frase. Eu tenho esse livro também, ele é ótimo. Queria, para finalizar, indicar outro que chama Como Manter a Mente Sã. É uma série da School of Life, que é um pessoal que eu gosto bastante, tem vários países, e em São Paulo, eles estão representados aqui no Brasil, em São Paulo. É um passarinho rosa, chama Como Manter a Mente Sã. Depois eu escrevo aqui. legal. Eu quero ver se eu não conheço. Ele também é super simples, então é bacana porque ele é para o público leigo mesmo, né? Ah, Então ele escreve de uma forma bem tranquila, não é nada pesado, né? Então, mas é isso, a gente já está chegando ao fim, já são 6 horas. Eu queria agradecer a minha parceira, eu que agradeço. amiga, confidente. Eu que agradeço, Ju. Foi assim, né? Assim, me estimulou a fazer, porque eu realmente, como eu falei para ela, eu não sou muito tecnológica, ela sabe, sou mais dos bastidores, assim. A única coisa que eu gosto de gravar mesmo é vídeo tocando violão. Foi a primeira live da Cris, é a minha terceira, então estamos todas aprendendo, é um processo. Se permitam também, gravem as de vocês, compartilhem uma mensagem bacana para, enfim. Agradeço E também, né? Eu vi que o Márcio está entrando, tenho assistido algumas lives dele, muito bom, recomendo. Assim, né? isso, para finalizar, então, eu deixo o convite. Não deixem também de acompanhar as lives da Nature, que é a empresa que a gente representa aqui em Brasília. Tem muito conteúdo toda segunda, toda quinta. Amanhã vai ter uma, inclusive, que vai ser excelente. E a Aposentadoria Plena também vai começar agora a trazer mais vídeos, mais material. A gente vai contar mais sobre a trajetória da nossa empresa e vai trazer também resumos de estudos para ajudar vocês, não só nessa fase, porque é engraçado que a gente está em tempos de Covid, mas agora, a partir de agora, essa experiência, então, serve muito, né, de inspiração para que vocês vejam como é importante ter projetos pós-carreira, como é importante a gente saber se reinventar, não só na aposentadoria, mas em momentos de crise. Então, Então, é isso. convite aqui para que vocês também nos enviem o que vocês gostariam que a gente abordasse, né? O que mais. Enfim, acho que o que a gente conseguir fazer, fazemos, iremos fazer. O que não conseguimos, temos parceiros aí e indicamos. Né? Com Acho que certeza. E se você, para fechar então o recado de hoje, mais uma vez agradecendo a Cris, se você sente que os sentimentos, os sintomas, como tristeza, ansiedade, medo, preocupação, angústia, estão mais intensos e mais frequentes do que o normal, em primeiro lugar, em função dessa fase, é natural, mas a depender da gravidade, da intensidade, você se autoconhecendo, procure um especialista, faça terapia, procure ajuda, peça ajuda, né? E se cuide. exatamente, como a Ju falou, né? Então, assim, hoje nós temos isso de forma virtual. A aposentadoria plena está nesse.
isso, a Juliana está cuidando disso. Então, se você também tem algum Nature que você percebe, o pai, o irmão, o filho, enfim, né, está precisando, faça uma indicação. Isso pode ser feito, esse atendimento. Boa. Então é isso, querida. Muito obrigada pela Pena, dá oportunidade. vontade de continuar isso. Converse com seus matures, seja você um matures mais, né? Que você cuida, que você interage. Não infantilize-os, não meme, sem zoeira. Só muita conversa e respeito. E é isso aí. Boa noite a todos. Uma boa noite. Cuidem-se. Jantem e boa noite. Jantem, viu? Falei isso. Comam bem. Cuidado com as... Tchau, gente. Tchau.